Obrigada, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras. Senhor presidente, antes de iniciar a abordar o tema que me traz à tribuna, eu quero fazer dois registros que considero da mais extrema importância. O primeiro deles diz respeito à decisão adotada pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal, STF, no dia de ontem, que, julgando um habeas corpus coletivo, concedeu o direito à prisão domiciliar a todas as mulheres grávidas, gestantes e mães cujos filhos tenham até 12 anos de idade. E foi além dessa decisão, também concedeu prisão domiciliar às mães de filhos com deficiência, senhor presidente. Isso foi fruto, essa decisão do Supremo Tribunal Federal foi fruto de uma resposta dada a um habeas corpus coletivo de que tomou o número no Supremo Tribunal Federal de 143.641 e foi protocolado em maio do ano passado por um coletivo de advogados apoiado por diversas entidades, entre elas a Pastoral Carcerária, defensorias públicas de vários estados do Brasil e o Instituto Alana. E esse pedido ele se baseou no novo marco legal da primeira infância, que foi aprovado no ano de 2016, que amplia o direito de substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar, levando em consideração as peculiaridades e a importância de uma mãe cuidar de seu filho. Aliás, senhor presidente, essa decisão ela passa a tomar uma relevância significativa, porque nós assistimos há algum tempo uma decisão de ministro do Supremo que deu liberdade, ou seja, provisória, prisão domiciliar, à senhora esposa do ex-governador do estado do Rio de Janeiro. A senhora esposa do ex-governador, que isso chamou a atenção da opinião pública brasileira, que passou imediatamente a questionar por que ela, esposa de Sérgio Cabral, senhora Adriana Anselmo, tinha direito à prisão domiciliar por conta de ser mãe de filhos menores de 12 anos de idade, enquanto tantas mulheres continuavam mães ou gestantes, continuavam presas, continuavam encarceradas. Será que o fato de que a maioria dessas detidas não ter recursos para pagar um advogado é o que determina a justiça brasileira? Então, eu creio que essa decisão no dia de ontem foi uma vitória não para as mulheres, mas foi uma vitória para a sociedade brasileira, para a própria justiça, porque iguala o direito, senhor presidente. Obviamente que há exceções, mas exceções todas dentro de critérios legais estabelecidos e aplicados para todas as mulheres, independente das suas condições ou da sua condição social. A votação no Supremo, eu imaginava que seria uma votação unânime, mas, infelizmente, foi uma votação amplamente majoritária, vez que foi 4 votos a 1 somente. Então, eu quero aqui dizer que essa decisão, com ela ganhou o Brasil, senhor presidente, porque, no geral, são mulheres que não impõem nenhum risco à sociedade, nenhum risco, e que não havia efetivamente a necessidade da prisão efetiva, ou com os seus filhos dentro da prisão, ou então separados de seus filhos menores, o que posteriormente poderão a sofrer muito com isso, sequelas até irreparáveis. Mas, senhor presidente, o segundo destaque que eu faço, o segundo registro, diz respeito ao lançamento que aconteceu hoje pela manhã na Câmara dos Deputados da Frente Parlamentar em Defesa do Setor Elétrico Brasileiro, mas, sobretudo, em defesa das distribuidoras de energia elétrica. Eu tenho, Vossa Excelência, senadora, testemunha que eu tenho ocupado muito esta tribuna para falar da privatização da Eletrobras e para falar também da privatização em curso de distribuidoras, empresas distribuidoras de parte do Norte e do Nordeste brasileiro, cujo processo está bastante avançado. Nós ingressamos na Justiça para impedir a reunião do Conselho de Administração da Eletrobras. Infelizmente, não obtivemos liminar, mas temos muita esperança que no julgamento do mérito, aquela reunião que já aconteceu no início do mês de fevereiro seja efetivamente anulada,
por conta das inúmeras ilegalidades. Existem decisões por parte do BNDES, que é quem coordena esse processo das privatizações, de que, no caso da Eletrobras, não havia e não há efetivamente a possibilidade de que dívidas das subsidiárias sejam repassadas pura e simplesmente para a Eletrobras. E mesmo assim, mesmo com essa normatização, mesmo com opiniões técnicas feitas por técnicos e pagos pela Eletrobras, o Conselho decidiu colocar as 6 empresas distribuidoras à venda. E pasme, senhores, R$50 mil cada uma. R$50 mil. 50 mil. Empresas que valem muito. Empresa do Amazonas, do Acre, de Rondônia, de Roraima, de Alagoas e do Piauí. Senadora Regina, senadora Eumano. R$50 mil cada uma. Isso é um absurdo. Tivemos uma audiência pública onde o secretário executivo do Ministério, quando eu relatei o fato, ele disse que não era bem assim. Ele disse que parte da dívida deverá ser assumida pelas empresas que comprarem. Não é verdade. Está aqui a normatização aprovada, dizendo que, além das dívidas de cada uma, que serão assumidas pela Eletrobras, no caso, somente a dívida da Amazonas Energia, a empresa do meu estado, Amazonas Energia, que é a distribuidora, que tem 60% do valor total de toda a dívida das distribuidoras, dá quase 9 bilhões de reais, são 8 bilhões 911 milhões de reais. Além dessa, diz o seguinte, que a Eletrobras poderá, a critério da Assembleia Geral de Acionistas, assumir os direitos e obrigações de responsabilidade das distribuidoras referentes à conta consumo combustível e à conta de desenvolvimento energético, além das dívidas que as empresas têm perante a Petrobras. Isso é um absurdo, senhor presidente, porque com a privatização não só entrega um patrimônio público, aliás, o Estado brasileiro paga. Ele não vai receber nada, ele vai pagar para entregar para a iniciativa privada, mas ele tira toda a capacidade do Estado de desenvolver políticas públicas. Senador Otto, solicita a parte, eu concedo. Vanessa, eu quero parabenizar Vossa Excelência, sempre defendendo o patrimônio nacional e a nossa condição de, como senadores, trabalhar aqui para não permitir a privatização da Eletrobras. Primeiro momento, o governo que aí está não merece nenhuma credibilidade para negociar a privatização da empresa do porte da Eletrobras. Não tem como, com o passado que tem os homens do governo, de não acontecer privilégios, não acontecer propina, que é uma marca do governo atual, numa venda dessa natureza. Ontem eu conversava aqui com o presidente Eunício Oliveira, e no que tange as hidrelétricas do Rio São Francisco, ele me garantiu, presidente, que não vai permitir, nem vai colocar em pauta aqui para votar a privatização sem uma solução para o Rio. Ou seja, qual é a solução para o Rio? É o governo revitalizar o Rio, é o governo preservar o meio ambiente de 2.780 quilômetros da bacia do Rio São Francisco, que agoniza. Nunca choveu nos últimos 10 anos, senadora Vanessa Grazialtin, como choveu agora no Alto e no Médio São Francisco. E a barragem hoje de Três Marias, no Alto São Francisco, está com 32% de volume útil. E a barragem de Sobradinho está com 15% de volume útil, porque todos os canais estão obstruídos por argila, areia e barro. Ou seja, tudo obstruído, portanto, não adianta chover que não vai chegar na barragem. Eu vou dar só um exemplo médico aqui para Vossa Excelência. Digamos que um paciente tenha as artérias do coração entupidas e o coração é a barragem. Não adianta eu fazer transfusão de sangue no paciente, jogar sangue na artéria, na veia dele, que não vai chegar porque está obstruído. É a mesma coisa do Rio São Francisco agora. Todos os canais, todos os rios tributários, afluentes, nascentes e calha do rio obstruída. Portanto, pode chover o que chover, não vai chegar água na barragem de Sobradinho pela irresponsabilidade dos governos, todos eles, desde 1980. Portanto, essa privatização vai ser uma coisa para entregar patrimônio brasileiro, para comprometer a autonomia do Brasil nesse setor elétrico, que muitos sonham com isso, e se tiver brasileiro aqui dentro e patriota, como é o caso de Vossa Excelência e tantos outros senadores, nós haveremos de lutar para impedir esse crime contra os interesses da nação.
Eu agradeço, se o presidente me permite apenas um minuto para concluir, agradeço e incorporo a parte de Vossa Excelência meu pronunciamento. E repito, senador Otto, Vossa Excelência tem razão quando fala da necessidade da recuperação do Rio São Francisco. Assim como nós também acreditamos ser indiscutível o fato de que, junto com a privatização, senadora Regina, irão embora os programas sociais. E não venham eles dizer que os programas sociais, como Luz para Todos, serão mantidos. Não serão. Qual é a empresa privada que vai trabalhar para fazer programa social? Isso não existe. Essa lei o mercado não conhece, o mercado desconhece. Então, as empresas vão querer trabalhar para gerar lucro. E até podem dizer, vamos sim continuar aplicando Luz para Todos, mas o Estado vai ter que pagar. E com que dinheiro o Estado vai pagar? Se há uma emenda constitucional, se há um limite constitucional para os gastos públicos, ou seja, é o fim não apenas da possibilidade do governo brasileiro cuidar da política da política do setor energético, mas também de acabar com programas sociais. Estamos na contramão do mundo, senador João Alberto. Na audiência pública que tivemos ontem, foi mostrado que nos Estados Unidos, quem cuida do setor elétrico são as Forças Armadas, é o Estado, e aqui eles querem privatizar. Mas, para finalizar, dizer o seguinte, a CPI, que nós assinamos, que já tem assinatura suficiente, proposta pelo senador Hélio José, ela tem que ser instalada. Em segundo lugar, o governo brasileiro fez uma reunião, o Temer, para variar, trapalhão, como estão dizendo, fez uma reunião na última segunda-feira e decidiu qual será o mote da campanha a favor da privatização da Eletrobras. Campanha publicitária. E pasmem, Vossas Excelências, senadoras. Olha o que ele diz, abre aspas, estamos pagando caro a conta de luz para bancar a má gestão da estatal, fecha aspas. O que é isso? Usar o dinheiro do povo para atuar contra o povo? Essa propaganda não vai entrar no ar. Tamanha ilegalidade e mentira que contém nela. Muito obrigada, senador João Alberto, e continuamos na luta contra